Paz Senhor, meu irmão, Paz Senhor, meu amigo, aqui é o evangelista Miguel de Souza, eu falo da cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Dificilmente eu narro o local onde eu estou e a hora, mas eu vou dizer a hora que eu estou nesse momento gravando essa mensagem. São uma madrugada de sexta para sábado, 1h55 da madrugada. Eu cheguei no meu serviço, eram 10 horas. E quando eu estava vindo no trabalho, o Senhor falou forte no meu coração sobre esta palavra. Falar sobre exorcista. O que você sabe sobre exorcismo? E eu quero falar sobre isso. Mas antes de entrar no texto que eu vou ler, que eu vou comentar, eu gostaria de compartilhar com você uma experiência que eu vivi há aproximadamente 8 meses atrás. Eu quero dizer para você, assim que eu vi esse relato, esse testemunho que eu vou dar, o objetivo aqui não é me engrandecer a minha pessoa e nem a pessoa que foi comigo, mas o objetivo aqui é glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque tudo nós, como servo de Deus, que fazemos, o objetivo é glorificar o nome de Deus. Tudo que fazemos é para engrandecimento do reino de Deus, a causa do Mestre. Ninguém faz isso, uma linguagem aí fora, se dizer, a pessoa ele está se gabando. Não, não. Com um cristão não funciona assim. Porque nós sem Deus não passamos de pó e cinza. E eu, há precisamente 8 meses atrás, era um outro pastor do meu distrito, e o pastor colocou no grupo que precisava de 2 obreiros que fossem na casa de uma nova convertida, uma irmã que havia se convertido, e ela era mãe de santo, e ela tinha um congá na casa dela, um altar com muitas imagens, e ela queria que o pastor enviasse alguém lá para limpar o local lá. Eu imediatamente me propus em ir lá. E o pastor também disse, mas é bom ir 2 e não mais corretamente. Eu só quero um para ir comigo. E aí um outro irmão prontamente se prontificou de ir lá e nós fomos. Combinamos com a irmã no mesmo dia e nós fomos lá, né? Quando nós chegamos lá, quando entramos na casa da irmã, eu fiquei estarrecido com a quantidade de imagem que tinha ali. Réplica da Maria, da Aparecida, da Fátima, do Jorge. Eu vi réplicas de imagens que eu nem sabia que existiam, com chifre, com garfo. E eu entrei num lugar assim que nós tivemos que, na frente da casa, tivemos que desenterrar algumas imagens que estavam enterradas ali. Quando chegamos lá, eu e o irmão, eu disse, irmã, antes da gente iniciar, nós vamos fazer uma leitura de um texto bíblico e depois vamos fazer uma oração. Não, pastor, tudo é com o Senhor. Nós lemos um texto bíblico, depois nós fizemos uma oração e nós começamos então a fazer o limpo. Nós levamos mais ou menos uns 3 ou 4 sacos desse sacolão de lixo de 100 litros e começamos a pegar tudo. Fomos no roupeiro dela, onde tinha aquela roupa que ela usava, um monte de roupa, e todas as imagens que tinha ali nós tiramos. E eu conversei com o irmão, nós vamos fazer isso, mamãe, vamos cantar. É um coro do louvor 192 da harpa. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue. E nós cantamos aquele louvor durante mais ou menos uns 40 minutos ali. Foi uma batalha acirrada. Quando tiramos tudo, colocamos no carro, vamos fazer mais uma oração para consagrar esse lugar aqui a Deus. Porque agora o Satanás não tem mais nada aqui. A irmã pode ficar sossegada, que não vai ter vulto, não vai ter medo. A irmã pode descansar no Senhor, porque a partir de hoje o anjo do Senhor vai estar aqui na sua casa, guardando a sua irmã. E olha, já está aí 8 meses, a irmã começou aí, foi na igreja, se batizou, participando da ceia, e a irmã está muito feliz, muito alegre com Deus. Então, isso é um testemunho que o nosso Deus ainda age. E aí, quando nós saímos de lá, o irmão disse, um obreiro que não tinha muita experiência, né? Irmão Miguel, nós vamos pegar isso aqui e vamos atirar no lixão. Eu digo, não, moço. O correto nós temos que fazer, ou nós vamos levar para o pátio da igreja, que é um pátio grande, ou nós vamos levar para um lugar ermo e vamos fazer o que a Bíblia nos orienta que temos que fazer.
Se nós agirmos de acordo com a palavra de Deus, não precisamos ter medo, porque Deus garante a vitória. Quando nós fazemos as coisas que vêm na nossa cabeça, dá errado. Mas quando nós seguimos as orientações bíblicas, é impossível dar errado. Eu vou ler um texto para você aqui e depois vamos entrar num texto que eu vou comentar. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo número 7, o versículo de número 5 diz assim: uma orientação de Deus, quando o povo de Israel, se você ler o capítulo 7, a partir do verso 1, aparece 7 nações aqui. Aparece os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais poderosas que Israel. E Deus ia entregar essas nações todas na mão do povo. Mas esse povo era um povo idólatra. E olha o que Deus disse aqui. Apenas o versículo 5, né? Eu vou dizer assim, ó. Porém assim lhe fareis, quando entrasse nessa cidade, derribarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Isso aqui é muito forte, né? Para quem vive, nasceu e se criou aos pés de uma imagem, adorando, e você vê a forma como Deus age. É para fazer um limpa. Então eu não podia pegar aquelas imagens e atirar no lixão. Eu tinha que fazer exatamente o que a Bíblia me orienta. Nós temos um outro texto no Pentateuco que diz que quando acontecesse isso, não era para enterrar as imagens, porque alguém poderia cavar ali e encontrar aquela imagem e se curvar diante dela. Não era para lançar no rio, porque podia um pescador encontrar e se curvar e adorar. Não era para tirar à beira do caminho, tinha que ser queimado ou tinha que ser totalmente destruído. É a orientação divina. E assim nós procedemos. E até hoje Deus vem dando vitória para minha irmã. Ocasionalmente eu cheguei em casa às 10 horas e fui jantar. Por volta da meia-noite e 30 mais ou menos, eu estou com a minha Bíblia em cima da minha cama ali estudando, né, para gravar essa mensagem. E quando eu vi um barulho ali na frente, eu moro numa casa bem na esquina, né? Aqui é uma encruzilhada e no Rio Grande do Sul, para ter uma ideia, o batuque no estado do Rio Grande do Sul é assustador isso. Mas o batuque aqui é mais forte que na Bahia. Isso não sou eu quem digo, não. São as pesquisas que diz que o batuque aqui no estado do Rio Grande do Sul ele é mais forte que na Bahia. Mas nós temos aqui um povo que ora, um povo que crê num Deus Todo-Poderoso. E nós estamos aqui nesta batalha cerrada, né? E aí eu abri a janela da minha casa e quando eu abri, tinha ali mais ou menos, eram umas 5 pessoas. E eles estavam ali meio que incorporando, fazendo um trabalho de batuque. Eu abri a janela, como é minha casa de 2 pisos, quando a pessoa que estava ali comandando aquele trabalho, né, ele, possivelmente o líder deles, quando ele viu, percebeu, eu senti que ele percebeu que tinha algo sobrenatural na minha vida ali. Porque em seguida ele falou mais 2 palavras e foram embora, os 5. Eu ergui as mãos e repreendi toda a ação do mal. Porque onde nós, servos de Deus, colocamos a planta do nosso pé, o Senhor Deus diz que é nosso. E nós chegamos ali, levantamos um altar, que nem Abraão fazia. Onde Abraão chegava, a Bíblia diz que ele erigia um altar e os cananeus ficavam observando, porque o irmão Abraão adorava ao Deus verdadeiro. O texto bíblico que eu escolhi está aqui no livro de Atos, capítulo de número 19, o versículo 13. Eu vou ler apenas um versículo que diz assim: e alguns dos exorcistas, queria aprender você essa palavra exorcista. O que é exorcista? A palavra exorcista no dicionário teológico diz assim, ó, aquele que adjura, ou seja, o que invoca uma entidade poderosa para expulsar demônios. Tá? Então você vê aqui, aquele que adjura, ou seja, é aquela pessoa que invoca uma entidade poderosa para expulsar demônios. Aqui eu vou ler então o versículo 13 mais uma vez. E alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Aqui nós temos uns filhos de Seva. Seva ele era da linhagem sacerdotal. E esses filhos dele eram também seguir esse rito. Só que eles não haviam tido encontro com Cristo. Não haviam aceitado a Cristo como Senhor pessoal de sua vida. A prática do exorcismo, se você entrar na ala do catolicismo romano, do clero romano,
qual é a orientação que vem do Vaticano? A pessoa, para praticar o exorcismo, ele tem que ser um bispo ou tem que ser um sacerdote. E o sacerdote, a maioria das vezes, é ordenado pelo bispo. São pessoas que alguns trabalham mais nessa área do exorcismo. Não pode ser qualquer membro, qualquer católico, não. Tem que ser um sacerdote. Quando eles vão para esse ritual de exorcitar alguém, o que eles levam? Eles têm que levar uma réplica da Maria, eles têm que levar água benta, eles têm que levar uma cruz e também levar uma Bíblia. E quando eles chegam ali, o que eles fazem? Eles começam com a oração do Pai Nosso, ele lê um texto bíblico, faz aquela leitura de alguns textos bíblicos e depois ficam ali rezando para que aquele demônio saia. Nós evangélicos, a Bíblia nos ensina diferente. Jesus ele foi bem enfático em dizer. Em Marcos capítulo 16, ele disse: "Em meu nome expulsarão os demônios." Então, qual é a arma simples para se expulsar um demônio? Em primeiro lugar, o nome de Jesus. Porque o nome mais poderoso nesse universo é o nome de Jesus. Quando lemos lá no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 7 em diante, o amado irmão Paulo diz: "Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai." Então o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Esse nome é poderoso. Se você chegar diante de um endemoniado e eu te repreendo em nome de Maria, o demônio vai rir da sua cara. Se você chegar diante de um endemoniado e dizer: "Olha, em nome do Buda eu te repreendo", o demônio vai rir da sua cara. Se você disser: "Olha, em nome de Maomé eu te repreendo", o demônio vai rir de você. Mas se você chegar na autoridade do nome de Jesus, esse demônio ele tem que sair. Ele não vai resistir ao poder do nome de Jesus. Então, primeiro passo que você tem que ter, esta fé, esta autoridade que vem de Deus, do próprio Espírito Santo de Deus, e usar o que? O nome de Jesus. O segundo passo, oração, uma vida de oração. Terceiro passo, uma vida de jejum. Porque quando Jesus desce ali do Monte da Transfiguração, quando Jesus chegou ali, os discípulos estavam numa batalha cerrada contra o moço, um adolescente, porque o pai dele tinha trazido, e esse menino ele era lunático, o demônio entrava nesse menino, pegava ele, horas tirava no fogo, horas tirava na água, era um demônio suicida, queria tirar a vida daquele menino. Mas ele veio e disse: "Olha, mestre, eu fui até os teus discípulos, eles não conseguiram expulsar esse demônio." Jesus disse: "Geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco?" Em seguida se dirigiu para aquele menino, repreendeu aquele demônio e aquele menino ficou liberto na hora. Em seguida os discípulos chamaram Jesus à parte e perguntaram: "Mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio?" Jesus disse: "Porque essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum." Então, o nome de Jesus e uma vida consagrada de oração, jejum e a fé. Essas quatro coisas é o bastante. Não precisa nada além disso para que a pessoa fique liberta. Esses moços aqui, filho de serva, né, do sacerdote, eles conheciam a lei judaica, mas eles estavam longe de Deus, eles não haviam se convertido ao cristianismo, eles não tinham Jesus na vida dele. Mas se você ler este texto lá de Atos, a Bíblia diz que Deus operava milagres extraordinários através de Paulo, os lenços, os aventais, quando Paulo mandava ali, colocava sobre as pessoas, os enfermos eram curados, as pessoas endemoniadas eram libertas, e eles ouviram falar de Jesus. E agora chegaram diante daquele endemoniado, esses moços disseram: "Olha, em nome de Jesus que Paulo prega, eu os conjuro-te que saia dele." Mas o demônio disse: "Eu sei quem é Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" Partiu em cima daqueles moços, pegou dois deles, arrancou as suas vestes, e eles saíram correndo estarrecidos, porque não tinham encontro com Jesus. Nós, servos de Deus, não importa se você é um pastor, se você é um membro, se você é um auxiliar, se você é um novo convertido, não importa. O que importa é se você crê no poder do nome de Jesus, você vai ter autoridade para expulsar esse demônio. Enquanto o clero romano só libera os sacerdotes e os bispos, a Bíblia libera eu e você, qualquer membro do corpo de Cristo, se usar desta autoridade do poder do nome de Jesus. Esse nome tem poder. Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, versículo
de número 18, e é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Usa esse poder que Deus deu para mim e para você, para expulsar os demônios. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.